O que a arqueologia revela sobre o último dia de Jesus? Quando pensamos no último dia de Jesus, nossa mente imediatamente se volta para a cruz, a traição de Judas e os momentos finais de sua vida terrena. Mas, o que a arqueologia tem a dizer sobre esse dia tão decisivo? Como as escavações e descobertas recentes nos ajudam a entender melhor o que realmente aconteceu naquelas horas cruciais? Hoje, vamos explorar as revelações arqueológicas sobre o último dia de Jesus e como essas descobertas podem mudar a forma como vemos sua paixão e morte. Vamos viajar através de evidências que nos conectam diretamente aos eventos da crucificação e descobrir como o passado está sendo desvendado diante de nossos olhos. Prepare-se, porque você vai descobrir fatos surpreendentes. O último dia de Jesus começou no Jardim do Getsêmani, um local de grande importância histórica. Este jardim, que ainda existe em Jerusalém, tem sido alvo de intensas investigações arqueológicas, e as descobertas feitas nos últimos anos ajudam a confirmar a precisão dos relatos bíblicos sobre os eventos daquela noite. O Getsêmani não era apenas um simples jardim, mas um local de oração, onde Jesus passou os momentos finais de serenidade antes de sua prisão. Durante as escavações feitas na região, arqueólogos encontraram restos de antigas oliveiras, muitas delas com mais de 2000 anos, o que as liga diretamente ao tempo de Jesus. Essas árvores ainda existem no local, e os estudiosos acreditam que algumas dessas oliveiras podem ser contemporâneas ao próprio Jesus. Mas a descoberta mais fascinante não veio das árvores, mas de uma pequena cisterna encontrada no jardim, possivelmente usada para armazenar água. De acordo com estudiosos e arqueólogos, essa cisterna pode ter sido o local onde Jesus passou uma parte do seu sofrimento, orando em agonia antes de ser preso. Nos evangelhos, é dito que Jesus estava tão angustiado que suor como sangue escorria de seu rosto. A arqueologia tem mostrado que este jardim não era apenas um lugar tranquilo, mas um local de grande significado espiritual, provavelmente escolhido por Jesus para orar naquele momento de intensa batalha espiritual. Após a traição de Judas, Jesus foi preso e levado para ser julgado pelos líderes religiosos. A prisão de Jesus e o caminho até o Sinédrio revelam um aspecto sombrio da Jerusalém antiga. Diversos estudos arqueológicos mostraram que durante o período de Jesus, Jerusalém estava repleta de pequenos cárceres e salas de julgamento, muitas delas situadas nos subterrâneos da cidade. Em 2007, um estudo arqueológico descobriu uma série de câmaras subterrâneas que provavelmente foram usadas para manter prisioneiros importantes antes de julgamentos. A maioria dessas prisões estava localizada sob o nível da cidade, provavelmente para garantir que os prisioneiros não escapassem e para manter o julgamento fora da vista pública. A prisão de Jesus aconteceu na calada da noite, e é nesse contexto que surge a teoria de que Jesus foi mantido em uma dessas câmaras, provavelmente sob os cuidados dos guardas romanos. O Sinédrio, onde Jesus foi levado para ser interrogado, era o tribunal máximo do judaísmo. Embora o Sinédrio se reunisse em várias partes da cidade, acredita-se que o julgamento de Jesus tenha ocorrido em uma sala secreta localizada dentro do templo, onde ele foi acusado de blasfêmia, um crime que exigia a morte. Os detalhes do julgamento de Jesus têm sido estudados por arqueólogos que examinaram registros históricos e locais de antigas sinagogas e palácios. Em particular, um local conhecido como o Palácio de Caifás, onde o sumo sacerdote vivia, tem sido identificado como uma das prováveis localizações do julgamento. Lá, vestígios de escadas e passagens secretas foram descobertos, o que reforça a ideia de que a prisão e julgamento de Jesus ocorreram longe dos olhos públicos, em um processo legal que foi claramente conduzido de maneira irregular. O momento mais central da paixão de Jesus foi a crucificação. A crucificação de Jesus, como método de execução, era uma prática comum no Império Romano, mas recentes descobertas arqueológicas ajudaram a revelar mais sobre como esse processo doloroso acontecia e como isso se aplicava especificamente a Jesus. Em 1968,
um achado arqueológico fascinante foi feito em Jerusalém: os ossos de um homem crucificado conhecido como Yehohanan. Este achado trouxe uma visão crucial para a compreensão de como Jesus teria sido executado. O osso do calcanhar do homem foi encontrado com um prego ainda cravado nele, confirmando que a prática de crucificação envolvia pregar o condenado à cruz com pregos nas mãos e pés. A evidência de que a crucificação causava um sofrimento indescritível e físico, que resultava na morte lenta por sufocamento e perda de sangue, está documentada de forma visual, fornecendo um contexto mais claro sobre os horrores da crucificação. A arqueologia também revelou muitos detalhes sobre o local da crucificação. A Bíblia fala sobre o Gólgota, que significa lugar da caveira. Pesquisas recentes apontaram para uma colina em Jerusalém que parece se encaixar na descrição do Gólgota. A topografia da área, com rochas que se assemelham a uma caveira, parece confirmar que este era de fato o lugar onde Jesus foi crucificado. Além disso, a Bíblia nos diz que Jesus carregou sua cruz até o local de sua execução. Estudos arqueológicos e históricos confirmam que a prática de carregar a cruz até o local da crucificação era um rito comum para os condenados, que eram forçados a carregar a estaca vertical enquanto o travesseiro horizontal da cruz era montado no local. Após sua morte, Jesus foi sepultado em um túmulo de um homem rico, José de Arimateia, que doou sua sepultura para o corpo de Jesus. O túmulo de Jesus se tornou uma das questões mais debatidas, e a arqueologia oferece algumas pistas intrigantes sobre onde ele foi sepultado. Diversos túmulos escavados em Jerusalém datam da época de Jesus, e alguns estudiosos acreditam que o túmulo de José de Arimateia foi um tipo de sepultura escavada na rocha com um grande rolo de pedra que cobria a entrada do túmulo, um costume comum para os túmulos de pessoas ricas. O túmulo teria sido fechado rapidamente com a pedra, conforme descrito nos evangelhos, e colocado sob forte guarda para evitar qualquer tentativa de roubo do corpo. Em 1980, arqueólogos descobriram um túmulo que poderia ter pertencido a José de Arimateia, embora os detalhes ainda não sejam definitivos. O que se sabe é que os túmulos de Jesus na época eram sepulturas privadas, cavadas diretamente na rocha, com pequenos nichos para armazenar os ossos, após o corpo ter se desintegrado. Esse tipo de sepultamento era reservado para pessoas de alta posição social. A questão de onde exatamente o túmulo de Jesus estava localiza-se no debate entre locais tradicionais e arqueológicos, mas as escavações mais recentes indicam que os registros históricos e as evidências arqueológicas nos ajudam a entender melhor o contexto da morte e do sepultamento de Jesus. A arqueologia tem nos dado muitas pistas fascinantes sobre o último dia de Jesus, conectando detalhes históricos com o relato bíblico e oferecendo uma perspectiva mais rica dos eventos que mudaram o mundo para sempre. Cada escavação e descoberta nos aproxima mais da realidade dos momentos finais de Jesus, nos ajudando a entender não apenas o que aconteceu, mas o significado profundo de sua paixão e morte. Essas descobertas são fundamentais para que possamos compreender ainda mais os ensinamentos e o sacrifício de Jesus. Elas nos convidam a olhar para o passado, não apenas como um registro de acontecimentos distantes, mas como um meio de entender mais profundamente o impacto que ele teve no mundo e ainda tem hoje. Se você achou essas revelações fascinantes, inscreva-se no canal e acompanhe nossa jornada para descobrir mais segredos e mistérios históricos sobre a vida e a morte de Jesus. Juntos, vamos continuar explorando como a arqueologia bíblica pode transformar a forma como entendemos as Escrituras.